O apego é uma loucura. Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre esse assunto, que na realidade é uma insanidade. É algo ruim que a pessoa pratica. Só aquela pessoa que quer se auto-arruinar é que comete esse erro de se apegar às coisas materiais, às coisas terrenas, a coisas que são efêmeras e passageiras. São coisas que só vão fazer ela estar correndo atrás do vento. É algo inútil, é uma vaidade que infelizmente domina muitas pessoas hoje. Muitas pessoas hoje são dominadas pelo apego às coisas. Isso é ruim, é nocivo, é mau. É algo que está estragando muitas pessoas na humanidade hoje. Muitas pessoas estão tendo as suas vidas estragadas por isso. E elas não conseguem cair em si, não conseguem cair na real, porque já estão tão envolvidas e enredadas por isso, que acham isso comum e normal. Elas gostam, elas amam esse tipo de coisa. Porque isso faz com que elas sempre queiram ter mais, torna essas pessoas egoístas. Elas não conseguem dividir o que têm com outras pessoas em tempo algum. Se elas fazem alguma coisa nesse sentido, é só para aparecer. É só para dizer que está fazendo algo. Mas não é algo que ela faz de forma sincera e verdadeira. Então, esse apego é algo que não poderia existir em tempo algum. É algo errado. O ser humano sensato deveria perceber isso, deveria entender essa questão, para não se deixar em tempo algum que o apego o dominasse, para que ele nunca pudesse dar lugar ou ocasião alguma para o apego em sua vida. Isso significa que a pessoa sensata que não se deixa dominar por isso, ela não se apega a essas coisas, ela divide, ela consegue ter tudo em comum com outras pessoas, porque ela sabe que é melhor fazer isso do que se apegar às coisas. O próprio Senhor Jesus disse a respeito de um homem que o campo dele produziu muito alimento, a tal ponto de não caber no celeiro dele. Aí o que ele pensou? Ele decidiu destruir o seu celeiro e reconstruir outro maior. Ele poderia muito bem acumular tudo no seu celeiro que ele tinha, e o que não coubesse mais aquele celeiro, ele podia dar para outras pessoas, dividir. Mas o apego tornou essa pessoa insensível, tornou essa pessoa avarenta, fez com que ele só pensasse em si mesmo, no seu próprio bem. Então, ele construiu um celeiro maior e encheu aquele celeiro do que o campo dele produziu. E ele disse para a sua alma: come, bebe e te regala, porque você tem em depósito bens para muitos anos. Que só ele mesmo iria usufruir daquilo e não ia dividir com ninguém. Esse é o mau resultado do apego na vida das pessoas. Então, contra esse tipo de coisa, nós devemos combater, porque nenhum ser humano pode chegar a esse ponto. Porque se chegar a esse ponto, é uma prova evidente de que o apego é algo mal, que causa mal para a pessoa. A pessoa só quer saber de si mesma e de mais ninguém. E não é assim o procedimento prudente de um ser humano. O ser humano tem que ajudar os seus semelhantes, tem que dividir, tem que repartir, tem que ter tudo em comum com ele. Esse é o objetivo do ser humano consciente hoje. É por isso que eu estou aqui, para estimular, encorajar e incentivar as pessoas a que se desprendam dessas coisas. Tem que haver em cada pessoa uma abnegação, um desprendimento dessas coisas. Para que aí sim possa acontecer algo bom no mundo. Para todas as pessoas de forma geral. Quando as pessoas entenderem que é necessário ter tudo em comum. Porque a avareza, que é a idolatria, ela causa esse mal. Muitas pessoas são apegadas ao dinheiro,
tem amor pelo dinheiro. Esse é o apego nocivo para qualquer pessoa hoje. Então, eu vou falar contra esse tipo de coisa, usando, é claro, textos das Escrituras, porque nas Escrituras existem muitos textos que falam contra esse tipo de coisa. E, nesse caso, as Escrituras têm razão, porque ela está prestando um bom serviço para você e para mim ao tentar nos advertir contra esse tipo de coisa. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está aqui no Evangelho segundo Lucas, onde o próprio Senhor Jesus fala a respeito disso. Preste atenção nas santas palavras dele para você ver se ele realmente tem razão. Porque ele tem razão em dizer o que está escrito aqui. Ele diz assim, então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Então, o Senhor Jesus está dando um bom conselho, uma boa palavra, eficaz, perfeita, saudável para as pessoas. Ele diz, então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque ele sabia muito bem que a avareza, para qualquer uma daquelas pessoas, seria algo mau, tornaria elas insensíveis, tornaria elas egoístas, pessoas que só pensariam em si e não em outras pessoas. Então, ele queria livrar as pessoas desse mal, dizendo para elas: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. As pessoas deveriam se acautelar, se prevenir, se resguardar da avareza, e não deixar a avareza dominar os seus corações em tempo algum, dominar as suas vidas. Tem pessoas que são escravas da avareza hoje. Isso é um fato real. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, a vida de um homem não pode consistir na abundância dos bens que ele possui em tempo algum. É errado fazer isso. É errado você ser dominado pelos seus próprios bens. É errado você viver em função dos seus próprios bens. Os seus bens se tornaram aquilo pelo qual a sua vida gira em torno desses bens. Esse é o grande problema de muitas pessoas hoje, que são dominadas por essa avareza. Isso é errado. A pessoa que está nessa condição hoje, ela tem que acordar, ela tem que perceber esse erro. Ela tem que entender que isso é algo que lhe está causando muitos males. Então, se ela não quer passar por esses males, ela tem que se desprender disso aí. Ela tem que se abnegar, ela tem que se desprender disso aí. Porque isso causa a sua própria ruína. E muitas pessoas hoje estão sendo arruinadas por causa disso. Dá para se ver, dá para se notar, dá para perceber isso claramente em muitas pessoas hoje no mundo. Então, o próximo texto que eu vou ler aqui está no Salmo 62. Livro dos Salmos, capítulo 62. Salmo 62. Deixa eu achar aqui rapidinho. Mais uma página aqui. Achei aqui. Salmo 62, versículo 10. Está escrito assim, Preste atenção no que está escrito aqui, Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Então, tem muitas pessoas que estão confiando naquilo que ela extorquiu. A própria extorsão em si é algo errado, mas existem pessoas que fazem isso. Essas pessoas, elas não podem confiar naquilo que elas estão extorquindo. E elas não podem se vangloriar na rapina. Tem pessoas que ficam se vangloriando por causa disso, se exaltando, como se a rapina fosse algo bom. Só que não é algo mau. E as pessoas se vangloriam dessa prática errada, infelizmente. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam,
não ponhais nelas o coração. Então, quando uma pessoa hoje, por causa das suas riquezas que prosperam, ela põe o coração nessas riquezas, ela está se apegando às riquezas. Ela está deixando o seu coração ser apegado por essas riquezas. Por isso que o Senhor Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Ou seja, o seu coração vai estar apegado a isso. Teve uma pessoa que perguntou para o Senhor Jesus o que ele poderia fazer para alcançar a vida eterna. Aí o Senhor Jesus falou para ele se desprender, dar aquelas riquezas que ele tinha para os pobres. Aí ele ficou triste com essa resposta e saiu. Por quê? O coração dele estava tão apegado às suas propriedades, às suas riquezas, que ele não quis abrir mão delas para alcançar a vida eterna. E foi embora. Então, se ajuste aqui essa palavra. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Então, o salmista aqui está falando algo muito sério e importante, que as pessoas deveriam dar ouvidos. Para que essa palavra possa fazer um bem para a vida dessa pessoa que está ouvindo. Então, isso tem que acontecer com todos aqueles que queiram abrir mão mesmo, se desprender dessas coisas. Porque essas coisas sufocam as pessoas, estão afogando muitas pessoas na ruína e perdição. Porque quando o coração delas está apegado a essas coisas, elas não querem saber de mais nada. Para elas, aquilo que o coração delas está apegado significa tudo para elas. E elas não querem perder, não querem abrir mão. Esse é o grande erro de muitas pessoas hoje. Estão apegadas ao dinheiro, às riquezas, às propriedades que pode possuir. Então, isso é um grande mal que existe hoje na humanidade. E muitas pessoas hoje estão sendo vítimas disso. Infelizmente, essa é a realidade. Outro texto que eu vou ler aqui está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Agora você vai ver aqui como é bom ter tudo em comum. Porque geralmente as pessoas que se apegam às riquezas ou pessoas que deixam seu coração nas riquezas, elas não conseguem ter tudo em comum, elas não conseguem dividir nada. É um egoísmo que toma conta delas e faz elas só pensarem em si mesmas e nunca nos outros. Então o texto diz assim, Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, várias e várias pessoas estavam juntas e tinham tudo em comum. Tudo em comum mesmo. Isso era um fato real, literal que acontecia. Ter tudo em comum é algo bom. Eles estavam praticando algo certo. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, entre essas pessoas sempre tinha alguém que em algum momento passava por alguma necessidade. E o que se fazia? O que essas pessoas faziam? Elas eram egoístas? Não. Elas eram apegadas às suas propriedades e bens? Não. Elas se desprenderam dessas coisas em benefício de outras pessoas, com o único objetivo de ajudar, de ter tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Essa é a melhor coisa que pode acontecer. O melhor benefício, o melhor resultado é quando alguém entende que deve se desprender das coisas, que deve ajudar, estender a mão para aqueles que estão passando necessidade. Ninguém hoje no mundo pode ver alguém passar necessidade e não estender a mão e não ajudar. Só aqueles que estão apegados às suas propriedades, que fecham o coração para as pessoas. Mas o que está sendo ensinado aqui é que as pessoas devem abrir os seus corações para as pessoas, ajudar. Sempre que alguém tiver necessidade, eles faziam isso, vendiam
vendiam suas propriedades e bens, e o dinheiro adquirido com a venda dessas propriedades e bens era distribuído entre todos igualmente, para que assim houvesse igualdade, para que assim todos tivessem tudo em comum. Esse é o resultado recompensador de quem entende que deve se desprender das coisas e não ficar apegado às coisas terrenas. Porque eles já estavam conscientizados de que isso era errado e eles não queriam, em tempo algum, continuar nesse erro. Então, isso é importante saber. Agora eu vou ler aqui o último texto sobre esse assunto, que está aqui no livro de Eclesiastes, ou O Pregador, que foi escrito por Salomão. Então eu vou achar aqui o texto aqui rapidinho. Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10 e 11. Então está escrito assim, ó. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Então, pessoal, quem hoje, no mundo inteiro, em todos os países do mundo, quem ama o dinheiro, nunca dele se farta. Ele sempre vai querer mais. Ele sempre vai agir com o dinheiro como se ele fosse uma sanguessuga, sempre querer mais, sempre nessa cobiça, nesse desejo desenfreado, nessa ambição desenfreada pelo dinheiro. Ele sempre vai procurar isso cada vez mais e mais e mais e nunca vai se fartar. Ele pode ter bilhões, trilhões de dinheiro na sua conta bancária, que ele nunca vai ser saciado, isso nunca vai saciar ele. Ele nunca vai dizer, chega, tá bom. Não, ele vai sempre querer mais. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Então, o amor ao dinheiro faz as pessoas nunca se fartarem dele. Mas o que está escrito também nas Escrituras é que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos nessa cobiça se desviaram da fé. Então, Salomão que fala bem claramente, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Ele está reconhecendo que essas coisas são vaidade. Será que as pessoas de hoje já reconhecem que isso é vaidade? Ou isso não passa pela cabeça delas? Porque às vezes a pessoa está tão dominada pelo apego, pelo amor ao dinheiro, que ela não entende que tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento, é algo que não traz recompensa alguma. Porque todas essas coisas são efêmeras e passageiras. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos. Vou repetir esse último versículo aqui, ó. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos. Então, isso é algo sério que ele está falando aqui. E isso precisa ser entendido hoje, compreendido, para que essa compreensão possa fazer a pessoa despertar, acordar e ver o grande mal em que ela se envolveu. Porque ainda dá tempo dessas pessoas terem essa noção da realidade. Mas para isso elas precisam abrir os olhos, elas precisam acordar, despertar. Porque às vezes ela está tão dominada por essas questões que ela não vê nada além disso. Para ela, isso significa tudo. Só que essas coisas que para ela significam tudo é o que está levando ela à ruína e perdição. Então, é preciso acordar, ainda há tempo de se salvar desse mal, desse erro, que é vaidade. As pessoas têm que entender isso, porque elas têm a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Não é razoável ser apegado a essas coisas. Então a pessoa tem que entender isso por si mesma, ela tem que cair em si, cair na real, ainda há tempo de fazer isso. E eu espero que com essas palavras aqui, as pessoas possam entender isso.
porque são palavras sérias, importantes, faladas contra esse tipo de coisa, para benefício da própria pessoa em si. Assim tem que acontecer comigo e com você também. Então, é hora de entendermos essa questão. Então, as palavras que foram faladas aqui são bem úteis e importantes para que agora possamos ter essa vontade de não nos apegarmos mais, mas sim nos desprendermos dessas coisas. Não podemos viver aprisionados dessas coisas, temos que nos libertar delas. Essa libertação é algo recompensador. Eu espero que essa recompensa possa acontecer com você hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.